Podcast. Sejam bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Programe você em Angular, React ou Vue. Goste você do TypeScript ou do JSX, ou mesmo você que ainda acha que o JavaScript serve apenas para validar formulários. Oh, coitado. Não importa, estamos aqui para encher você de informação. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E hoje o nosso podcast recebe uma visita muito ilustre, uma das embaixadoras do Angular no Brasil, Loiane Groner. E eu tive o prazer de entrevistá-la no Universo TOTOS, e hoje ela veio aqui para conhecer a nossa casa. Seja muito bem-vinda, Loiane. Por favor, se apresente para a galera. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Loiane. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar participando desse podcast. Espero que quem esteja ouvindo aí também possa aproveitar as informações que a gente vai compartilhar aí hoje. Bem, meu nome é Loiane, eu sou desenvolvedora há um pouco mais de 10 anos. Trabalho com Java e também JavaScript, e nessa área de front-end o meu framework favorito é o Angular, e também sou Google Developer Expert, né, de tanto que eu gosto do framework, de tanto que a gente trabalha com comunidade, acabou vindo aí o título também. Bacana. E nos ajudando à distância das belas pradarias de Joinville, um dos nossos especialistas em Angular, Joseph Marques de Carvalho. Acertei, Joseph? É isso aí, cara. E aí, galera, beleza? Meu nome é Joseph, trabalho aqui no site de Joinville aqui. Eu sou líder técnico de uma equipe aqui que trabalha todo dia com o Angular. Estou aqui para tentar ajudar vocês aí, falar um pouquinho do assunto, trocar ideia com a Loiane, com o Álvaro aí sobre o assunto aí, trazer algumas novidades da ferramenta e um pouquinho da história dela também. Eu acho que depois das apresentações ficou claro que hoje o nosso papo é sobre Angular, né? Então, mas antes da gente começar, eu queria aqui chamar o nosso jabazeiro oficial para mandar o jabazinho do dia. Manda aí, Álvaro. Boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui para falar da nossa iniciativa da TOTOS Developer, então esse podcast e eventos e outro conteúdo, acessem developers.totos.com, aproveitem o podcast. Começando aqui o nosso primeiro bloco de perguntas, a gente vai falar um pouquinho sobre Single Page Application e um pouquinho da história do Angular JS. Então a primeira pergunta, o que é um SPA e por que utilizá-lo? Os Single Page Applications, né, as famosas SPA, são aplicações webs que as pessoas começaram a desenvolver lá há um tempo atrás, lá elas acabaram sendo difundidas com a aplicação de e-mail do Google, do Gmail, onde elas acabam se assemelhando a aplicações desktop que a gente tinha mais antigamente, até tem hoje em dia, né? Mas se assemelha bastante nisso, porque em vez de você fazer uma atualização de toda a tua página, tu consegue atualizar pequenas partes da tua página. Isso facilita de dar mais usabilidade, mais dinamismo da tua página e dá um efeito bem mais legal também. Isso falando de forma grosseira e de forma resumida, né? Acho que as SPAs, elas são bem conhecidas hoje como as aplicações Ajax, né? Como o Joseph falou, começou tudo lá com a aplicação do Gmail, acho que foi um dos maiores casos, né? E foi justamente aí quando o Ajax começou a entrar em vigor, né? Começou a fazer sucesso, que as pessoas começaram a notar. E facilitou bastante o desenvolvimento, porque antes a gente tinha que fazer, por exemplo, para fazer um CRUD, né? Um módulo onde você tem uma página para listar algum registro, editar um registro, criar um registro, etc. Você precisava criar uma página diferente para cada uma dessas funcionalidades. E depois, com as SPAs, você continua, né, podendo organizar o seu código dessa forma por funcionalidade, porém agora você não precisa fazer o refresh da página, né? Você automaticamente ali por trás, você consegue carregar aquela informação ou carregar uma página ali sem precisar de fazer o refresh no browser. E é claro que com o avanço aí, a evolução que a gente tem toda aí do front-end, da parte do JavaScript, o Angular JS foi um dos grandes pioneiros, né? Porque foi quando a gente começou a ter um framework mais complexo para poder lidar com tudo isso que a gente tem hoje no mundo do front. Loiane, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a parte do Single Page Application. Além das vantagens que ela traz para o usuário, questão de usabilidade, recarregamento mais rápido e tudo, você também não acha que esse foi um momento que começou a trazer um pouco mais de organização para as aplicações desenvolvidas para a web usando JavaScript?
Com certeza. Eu comecei a minha carreira desenvolvendo com Java, então com JSPs, então eu lembro bastante quando a gente tinha que desenvolver, era criar um JSP para cada funcionalidade da aplicação. E internamente você tinha que fazer os imports ali do HTML, né, ou fazer os redirects ali de uma página para outra. Então, para você organizar tudo isso, ou manter o tracking também, né, de que página vai para qual página, era uma confusão, né? Então, de certa forma, as SPAs elas trouxeram um pouco mais de complexidade para o desenvolvedor, né? Porém, em questão de organização da aplicação, isso fica muito mais fácil, e até a navegação mesmo fica um pouco mais fluida, né? Então tem aí todos os seus prós e contras. E para a próxima pergunta aqui, eu vou mandar aqui já caguetando a Loiane, porque essa pergunta me foi muito bem respondida num dos vídeos dela que eu assisti, e é: qual que é a origem do Angular JS? E aproveitando aqui essa pergunta, qual que seria a diferença entre o Angular JS e o próprio Angular? Vou tentar fazer uma versão aí bem curta da história do Angular JS, mas na verdade começou como um side project de um dos funcionários da Google, e depois também teve mais uma pessoa que trabalhou e a Google acabou adotando o framework também, né? E aí um dos motivos de fazer muito sucesso também com a comunidade foi o fato de ter uma empresa grande, né, como a Google ali por trás do framework. E com isso, né, eles começaram a investir também, colocar mais pessoas trabalhando no time, e se tornou o que se tornou, né? Uma das grandes vantagens na época do Angular JS foi a introdução do MVVM, né, que é o Model View e o View Model, que era o que a gente conhece popularmente hoje como Two-Way Data Binding. Então, eu trabalhei com Adobe Flex também, que é uma coisa assim, né, hoje o Flash já morreu, mas isso também era bem presente no Flash. Então, trazer isso pro lado do JavaScript foi uma coisa fantástica e mudou bastante também como a gente trabalhava com frameworks. Eu lembro que eu trabalhava com Sencha e XJS, e a gente sempre trabalhava com o MVC, e depois que o Angular JS foi lançado e começou a fazer esse sucesso todo por causa do Two-Way Data Bind, eles também adicionaram uma nova forma de design de arquitetura dentro do próprio Sencha também, tentando copiar alguma dessas funcionalidades. Então, na época, aquilo foi sensacional, principalmente porque simplificava muito a vida de quem desenvolvia, né? E você poder fazer o link, né, de um input com uma variável com input, e fazer ali a mudança automaticamente ao mesmo tempo. Então, para mim, essa foi uma das grandes vantagens do AngularJS, e também por ser um framework que ajudou a organizar melhor. A gente tinha outros frameworks também, mas nenhum deles assim era tão avançado como o AngularJS era. Você poder organizar o seu projeto no JavaScript. Era uma forma ainda um pouco desorganizada com o que a gente tem, né, se comparando o que a gente tem hoje em frameworks mais modernos, porém, para a época foi uma coisa fantástica. E depois que eles lançaram o AngularJS, né, teve toda a sua importância aí para toda a parte do front-end, eles decidiram relançar o framework. Então, alguma das funcionalidades que eram super populares no AngularJS, né, como a parte de controllers, a parte de templates e tal, eles decidiram matar e fizeram uma repaginação e relançaram um framework novo, porém mantiveram o nome, né? Então acabou sendo o Angular. Então, na verdade, são dois frameworks completamente diferentes, o AngularJS e o Angular, porém os dois compartilham aí a coincidência de ter o mesmo nome. Se isso foi uma boa jogada de marketing na Google na época ou não, né, a gente ainda fica aí na dúvida. O pessoal do Angular lá internamente tem umas consequências até hoje por esse motivo, né, mas agora não tem como voltar atrás e tentar uma forma diferente. Porém é isso, o AngularJS é o que a gente conhece como a versão 1, e o Angular, que é o que eles chamaram de Angular versão 2. Porém, o framework bem é diferente aí do primeiro. Ó, Joseph, eu não queria estar na sua pele, não. Quero ver o que você vai acrescentar aí no que ela falou, querido. Não, eu ia acrescentar que, assim, pelo menos assim na minha carreira, o Angular, ele foi tão importante, lá a versão do AngularJS foi quando a gente começou, porque eu vim da parte de... Eu desenvolvi em Delphi, né? Tem 10 anos de Delphi lá, há um bom tempo já. E eu nunca gostei de JavaScript porque eu achava muito bagunçado, eu não entendia direito ele. E o Angular me ajudou muito a entender, porque, que nem a Loiane falou, perto do que a gente tem hoje, ele era bagunçado, mas perto do que se tinha na época para você fazer alguma coisa com JavaScript, ele trouxe muita organização e ajudou muito. Então, para mim, né, na minha carreira, ajudou bastante. E muitas outras pessoas que eram do mundo lá, Delphi, lá que eu trabalhava, acabaram vindo front-end por eu influenciar e dizer, olha, o Angular é super fácil de usar. O Two-Way Data Bind realmente foi uma das coisas que mais chamava atenção e que realmente ajudava demais. Então, isso para mim foi o diferencial, e acho que o que a Loiane levantou de história tá 100%.
Uma coisa que eu queria complementar, comecei no desenvolvimento já no Angular 2, né? Eu não peguei muito o Angular JS e eu tinha a mesma impressão do Joseph, mas uma coisa que eu gosto muito do Angular 2 é o TypeScript. Isso que é super legal, e aí ou o Joseph ou a Loiane, se puder explicar rapidamente o que é o TypeScript, né? Porque pra mim uma das coisas mais legais de desenvolver com o Angular é o TypeScript. Gosto do JavaScript, acho legal, mas o TypeScript pra mim eu acho maravilhoso. Quando as pessoas perguntam pra mim o que é TypeScript, eu digo que é um anabolizante pro JavaScript, né? Porque ele só traz uma infinidade de funcionalidades novas, digamos assim, pro JavaScript. Mas eu costumo também dizer que, por outro lado, às vezes a gente pode cair em algumas armadilhazinhas por não entender um pouquinho do fundamento lá do JavaScript. Então é sempre importante conhecer bem o TypeScript, eu acho legal, mas não deixar de conhecer o JavaScript, os fundamentos deles lá, né? Parte de closure, do host, de como funciona direitinho e assim por diante. Mas eu costumo dizer que o TypeScript, né, como diz lá a documentação, superset, mas eu gosto de chamar de anabolizante de JavaScript. É, basicamente isso mesmo. É uma versão estendida do JavaScript, né? A gente volta um pouco naquele tema do JavaScript jQuery, principalmente quando o jQuery estava bem popular na época, né? E você no Stack Overflow, basicamente, todo mundo te falava, você fazia uma pergunta sobre JavaScript e as pessoas praticamente sempre te respondiam como fazer aquilo em jQuery, né? Então, todo o jQuery era um JavaScript, mas nem todo o JavaScript era o jQuery. Então, a mesma coisa hoje com o TypeScript, né? Então, tudo que é válido no JavaScript a gente consegue fazer no TypeScript, porém a gente consegue ter mais coisas do que o próprio JavaScript. Como o próprio nome diz, a gente consegue ter a parte de tipos, né, a tipagem que não tem no JavaScript. Mesmo assim, se você quiser usar o TypeScript sem usar tipos também, a gente também consegue. E uma das grandes vantagens, principalmente quando a gente trabalha com aplicações maiores e a gente precisa escalar a nossa base de código, essa é justamente uma das facilidades do TypeScript e um dos motivos que ele foi criado. E além disso, o criador do TypeScript, que é o Anders também, ele é também um dos criadores do C#, então tem muita coisa que existe no C# que acabou vindo para o TypeScript, e até mesmo hoje, por exemplo, a 5 await que a gente tem na própria ECMA, né, na ECMAScript com JavaScript, lembra bastante do que se tem no C# também. Então é também uma facilidade até para pessoas que trabalham com, principalmente aplicações corporativas com C# e Java, ter um pezinho também aí na parte do front. Então eu acho que é um ganha-ganha aí para todo mundo. Eu acho que também foi um pouquinho jogada de marketing, trazer o TypeScript e deixar ele com bastante cara, ou, né, ele lembra bastante, né, o C#, o Java, como você citou ali, a parte dessas linguagens orientadas a objeto. Acho que a criação dessa ferramenta foi para influenciar as pessoas a lidarem com o front-end também, a trabalharem no front-end de forma mais fácil e fazerem a migração de forma mais fácil também. Ah, com certeza, né? Principalmente porque a parte de front-end hoje mudou bastante, né? Então, no back-end, a gente já tem aí 20, 30 anos de história, então é uma plataforma que já está bem consolidada, né? As linguagens como C# e Java já estão bem consolidadas no mercado, já estão bem estáveis. E o JavaScript em si, a gente está evoluindo, ainda tem bastante coisa ainda para evoluir, para ser acrescentado. Então, o que a gente consegue fazer hoje com o front-end é bem diferente do que a gente conseguia fazer há 5, 6 anos atrás, né? Então a gente consegue fazer coisas bem mais complexas. E quando você precisa escalar a sua base de código, você, né, colocar mais funcionalidades dentro do seu projeto, isso acaba ficando mais complicado. E o TypeScript justamente é como se fosse uma rede de proteção que você tem para ajudar a chegar nesse objetivo também. E só acrescentando uma coisa, Joseph, na verdade o Anders foi um monstro, né, cara? Porque antes dele vir pro C#, ele foi o grande escritor do Delphi, né? Turbo Pascal, Delphi, cara. Ou seja, o cara vem aí há 20 anos dando ferramental fantástico pra gente. Também programei muito tempo em Delphi. É uma pena que eles não tenham conseguido ir pro Linux de uma maneira correta, porque se tivessem, provavelmente teriam dominado o mundo lá no comecinho dos anos 2000. Mas muito bacana. O nosso jabazeiro aqui tá levantando a mão pra mim, tá querendo mandar algum recado. Só pra complementar, o legal do TypeScript é que provavelmente o Angular ajudou muito isso, mas agora o TypeScript tá indo pra outros frameworks, né? O Vue, o React também tem, mas o Vue, e pro back-end, né? Porque tá sendo cada vez mais comum a utilização do TypeScript no Node. Então eu acho isso bem legal, uma linguagem que tá aí bem bacana. Já tá meio quase que virando padrão já, né? Qualquer desenvolvimento que envolva front-end ou JavaScript, né? Até a parte de Node, parece que já a galera não ter TypeScript é meio que suicídio hoje em dia, né? Ainda mais quando pensa em escalar a tua aplicação e fazer com que ela cresça. É verdade.
Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de se utilizar o Angular. Particularmente, acho que é difícil você falar da vantagem ou desvantagem de uma ferramenta que você usa diariamente, porque você acaba se adaptando até mesmo aos problemas dela. Mas eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente responder. Então, na primeira pergunta desse bloco, eu mando para vocês. Na sua opinião, existem vantagens reais em se usar o Angular frente aos outros frameworks? Quando a gente compara os 3 grandes frameworks que a gente tem hoje no mercado, né, que é o Angular com o Vue e o React, na verdade, você, independente da escolha que você for fazer, você vai conseguir fazer a sua aplicação, né? Os 3, eles têm funcionalidades diferentes, eles têm um propósito diferente também, mas no final do dia, se você tem um projeto para fazer, você vai conseguir ter um resultado bem semelhante utilizando qualquer um dos 3 frameworks. Acho que cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma das grandes vantagens do Vue é por ser um framework, uma biblioteca bem pequena e você rapidamente consegue aprender, então a curva de aprendizagem é bem curta, então começou a aprender, já consegue começar também a codificar. O React é uma das mais populares que tem, então questão de empresa que estão utilizando, ofertas de emprego e também a comunidade é muito grande, então você tem muito material na internet disponível também para começar a aprender. Uma das grandes vantagens do Angular para mim é ser um framework completo, já que os outros 2 você precisa sempre de uma ajuda de uma biblioteca de terceiros ali para poder fazer uma aplicação completa, né? Por exemplo, no React, se você precisa de formulários, você precisa colocar uma biblioteca de terceiros que vai te dar essa ajuda para fazer a parte de validação, né? Toda a parte da lógica. Já o Angular vai fornecer isso tudo para você ali, já está incluído ali no core do framework. Você tem diversos módulos, né? Você quer fazer chamadas AJAX, HTTP, está disponível um módulo para isso. Você quer fazer o roteamento da aplicação, né? Para ser uma SPA, uma Single Page Application, você também tem um módulo para isso. A parte de formulários também, que é incrível, é bem completa, também tem disponível para isso. Tem a parte do server-side rendering aí para o pessoal que quer fazer aplicações para a internet, precisa de ter um suporte de SEO um pouco melhor, também está disponível. Tem a parte de PWA também, se você quer fazer a sua aplicação virar uma PWA, o Angular também já tem esse suporte. Se você, agora principalmente com a parte de micro front-ends, tem a parte do Angular Elements também, se você quer criar os seus próprios web components com o Angular para ser usados em aplicações Angular ou até mesmo em aplicações Vue ou aplicações React, a gente começar a misturar também. Então, o que eu gosto de falar é que o Angular é tipo uma mãe, né? Tudo que você precisa ali está disponível para você. Essa é uma das grandes vantagens. O que acaba, às vezes, também sendo a desvantagem, porque se você precisa aprender o framework todo, então a curva de aprendizado vai ser um pouco mais longa, justamente porque você vai ter que aprender todas essas funcionalidades. Ou então você escolhe apenas aquilo que você precisa, né? E não precisa aí virar um expert em todos os módulos, mas apenas aprender aquilo que você necessita na sua aplicação e tá ali disponível para você e você pode aprender depois. E a Luana acabou dando um spoiler da outra pergunta aqui, que era justamente falar dos pontos fracos. Eu não considero isso um ponto fraco, para falar a verdade. Vai depender da audácia daquele que está começando a estudar e da força de vontade dele de aprender tudo que se tem sobre a ferramenta. Eu, particularmente, gosto de esmiuçar tudo o que uma ferramenta oferece, mas isso vai de cada desenvolvedor. As grandes vantagens que, como a Luane levantou, que são os pontos fortes do Angular, às vezes eu acho que eles se tornam pontos negativos, porque como ele traz tudo pronto para você, as pessoas às vezes fica meio... É igual eu dizia que os programadores Delphi também, né? A galera fazia assim, piada comigo, só arrasta componente, né? Mas tinha os programadores que realmente só arrastavam componentes e aqueles que realmente codavam e faziam algumas coisas bacanas. E no Angular é a mesma coisa. Às vezes as pessoas ficam mal acostumadas, como ele te entrega muita coisa pronta, e elas não vão no fundamento da ferramenta, do framework, para aproveitar melhor a performance, para trazer algumas coisas que a ferramenta te oferece. Por exemplo, tratamento de rota. Então, se você vai fazer rota e não usa o esquema de lazy load, por exemplo, que traz performance e melhora a aplicação, você não acaba trazendo, às vezes, problema de performance que as pessoas, tá usando o Angular. Não, que não tá, às vezes, usando da melhor forma. E isso se aplica até ao TypeScript. Algumas pessoas confundem, eu programo em TypeScript. E fica mal acostumado com TypeScript, esquece dos fundamentos e, às vezes, fica esbarrando em algumas coisas desse tipo. E eu só queria te interromper um pouquinho, você falou justamente desse modo lazy. No dia que a gente foi lá no Google lá fazer uma visita para os caras, eles comentaram com a gente, todos os desenvolvedores, um dia da semana, tem que usar a pior rede que existe lá. Eles têm uma rede
com latência altíssima, realmente horrível, que é justamente para eles sentirem o que uma pessoa que está na rua com uma rede ruim vai sentir. Então é obrigação deles, isso é monitorado lá. Então tudo que eles estão trabalhando durante a semana tem que ser testado nessa rede horrível, literalmente, para garantir que na rua isso vai funcionar bacana. Não, legal. O meu ponto de vista era só levantar isso mesmo. Os pontos fortes do Angular, às vezes eles se tornam pontos fracos não por conta do framework, mas sim das pessoas, o desenvolvedor que está querendo usar ele e assim por diante. Eu também concordo com o Manzano que, por mais que as pessoas digam que a curva de aprendizado dele é um pouco maior, mas eu sou um cara que eu gosto de ficar fuçando, gosto de ficar brincando, volta e meia, tô lá no GitHub do Angular, olhando o que os caras estão fazendo, vendo o código lá para entender e tentando fazer minhas brincadeiras ali para poder tentar tirar o melhor da ferramenta. Duas coisas que eu gosto muito do Angular, assim, na verdade, uma coisa muito boa e um ponto fraco, na minha opinião, é o Angular CLI, que é uma ferramenta de linha de comando que você consegue fazer muita coisa. Agora mesmo, antes dessa gravação, eu tava fazendo o update da ferramenta e com o comando ng update do 7 pro 8, ele começou a mexer no código, a trocar, enfim, um monte de coisa que automaticamente, sabe? Eu acho a ferramenta fantástica, o Angular CLI, né, que é a ferramenta de linha de comando do Angular. E em desvantagem, os críticos ao Angular, né, criticam o tamanho dele, né? Então eu costumo brincar que, assim, o React era um framework muito pequenininho que tá cada vez ganhando mais coisas, mais ferramentas, e o Angular tá no lado oposto. É um framework completo, só que ele é muito grande. Então ele tá fazendo formas de se diminuir para ficar o menor pacote possível, por causa, até que o Manzano falou, da rede, né? Então eu acho bem interessante essa questão de os dois querem se encontrar no meio, né? Com ferramentas completas e tamanho menor possível. É, isso que você acabou de falar agora é extremamente importante, porque se a gente for ver o que foi lançado nas últimas versões do Angular, é justamente isso, né? O time do Angular não está adicionando muitas funcionalidades novas, porém eles estão trabalhando, se eu não me engano, desde a versão 5 do Angular, e só agora na versão 8 que eles conseguiram colocar isso em produção, que, por exemplo, é o Ivy, o Angular Ivy, que é o compilador e o renderizador. Então, na versão 8, isso está uma versão de preview e vai ser o padrão na versão 9, e é justamente para ajudar a diminuir cada vez mais o tamanho do framework e adicionar performance. Então, agora na versão 8, por exemplo, já adicionaram a parte de você ter 2 bundles de produção, né? Um arquivo que vai ser carregado pelo usuário caso esteja utilizando um browser moderno, como Firefox, Chrome ou Edge, e se você precisa também de dar suporte a browsers mais antigos, como o Internet Explorer, você tem um segundo bundle para isso, e antigamente era apenas um arquivo com todos os polyfills, né? Então acabava carregando coisas que não eram necessárias. E na versão 9, que está prevista para final de 2019, eles vão tentar diminuir ainda mais o tamanho do bundle que é gerado para produção, e também vai ter o Bazel, né, que é a ferramenta de build do Google. O Google utiliza essa ferramenta de build internamente já faz um pouco mais de 10 anos, cerca de 12 anos, então eles usam isso para poder fazer o build do Gmail, do Drive, da parte do cloud, do console do cloud, né, então são produtos que são a base de rendimento do Google, né? E agora eles vão trazer isso para o Angular também. Então vai ser uma ferramenta aí incrível que vai estar disponível também para a gente poder brincar. E complementando a parte da rede também, que foi mencionada, que isso é extremamente importante, o pessoal da Google, eles se preocupam bastante com a parte do mobile também. A gente fala bastante de front-end aqui, desenvolvimento web, mas a gente não deve esquecer, né, que hoje o JavaScript está disponível em vários lugares, né, em dispositivos de internet das coisas e também em plataformas móveis. E essas mudanças do Angular, além de diminuir o tamanho do bundle e aumentar a performance, eles também estão pensando na parte da renderização para ser o Incremental DOM, que é um pouquinho diferente do Virtual DOM, justamente para aumentar a performance em dispositivos móveis, onde os usuários nem sempre têm uma boa internet disponível ali para poder usar. E é óbvio que o pessoal quer saber o quê? Falando com essas feras aqui, eles querem saber por onde começar a estudar o Angular. Cara, não tenham dúvidas que o primeiro ponto de parada de vocês é o canal da Loiane. E eu falo de carteirinha porque foi onde eu comecei, não puxando o saco, mas já puxando, foi onde eu comecei a estudar sobre o Angular. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, fora o canal da Loiane, que podem usar aí como ponto de parada para começar a estudar. Obrigada pelo jabá gratuito aí. Mais que merecido. O primeiro ponto, assim, de toda a tecnologia que a gente começa a estudar tem que ser a documentação, né? Inclusive, a documentação tem melhorado bastante, é bem bonita a documentação, fácil de fazer as pesquisas lá também, e tem os guias iniciantes também, então são pequenos tutoriais que você pode seguir
e ver ali também os exemplos rodando ao vivo. Isso é uma coisa muito legal. Não precisa, às vezes, nem fazer o setup total do Angular na sua máquina. Pode utilizar uma plataforma que se chama o StackBlitz, que é usada pela própria documentação do Angular também, para fazer os seus testes. Além disso, a gente tem uma comunidade bem ativa também, então no próprio YouTube você encontra vários tutoriais, tem muitos blogs também, e até na Udemy também a gente tem bastante cursos legais e bem completos que também são sempre bem atualizados. E o Twitter também, apesar de ser uma rede social, as pessoas acabam publicando muitas coisas legais no Twitter, principalmente o time do Angular está sempre compartilhando ali em primeira mão quando sai uma nova versão, quando eles publicam um post no blog oficial do Angular também. Então, fica aí algumas dicas de fontes para vocês aprenderem mais. Bom, além de toda a bibliografia que a Loiane citou, que é a que eu uso já, né, no meu dia a dia, a gente pode citar o Alura também, que eles têm bons cursos lá, que falam sobre o Angular, né? O Udemy, que a Loiane citou, sem contar realmente o material da Loiane, para mim é uma das referências que eu sempre sugiro para as pessoas. Meu time no início, lá, quando a gente começou o framework com o Angular 2, na verdade era o Angular 4, né? A gente começou com os cursos dela lá, depois a gente foi para a documentação, que é onde hoje a gente mais busca informação hoje em dia. Bacana. E você não sabe como foi a tietagem aqui, cara. O colega do meu time aqui, o Robson William, tava doido para conhecer ela. Ela passou correndo pela portaria, tá tendo um meetup aqui hoje, já veio um outro doido. Pelo amor de Deus, eu tenho que tirar uma foto com essa mulher, onde que tá ela, pelo amor de Deus. Cara, muito bacana. E lá também no evento, o Universo também foi bem bacana. Ela já ajudou muita gente. Ela é reconhecida porque ela já ajudou bastante gente. Sim, o pessoal tá argumentando que a Loiane é a professora de todos, né? É. Ela era lá do primário do Angular. A tia do Angular. Com certeza. A tia do Angular. A tia do Angular. Saudade. É novinha pra caramba. Não vão me chamar de o bisavô aqui do C++, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Mas obrigada mesmo, pessoal. Que é isso, mais que merecido. E a segunda pergunta aqui desse bloco é, pra quem tá começando, sempre rola um Hello World. Isso aí não tem como fugir disso. Mas vocês que começaram utilizando o Angular para trabalhar, o que vocês recomendam pro pessoal começar a desenvolver? Brincar com o back e o front-end, dar uma estudada em REST, um pouquinho de CRUD. O que vocês acham bacana o pessoal começar? Tem um exemplo que agora, eu falei sobre a documentação, né, que agora tem aqueles guias na documentação, e tem um exemplo bem bacana que foge um pouquinho do CRUDzão que a gente está acostumado a sempre fazer. CRUD hoje é como se fosse um Hello World, né, e é uma aplicação como se fosse um e-commerce. Óbvio que não é um e-commerce completo, mas é apenas a parte de front ali do e-commerce, então dá pra gente explorar bastante vários conceitos que existem no Angular, né, a parte de listagem de dados, de edição de dados, a parte de roteamento, chamadas HTTP e tudo mais. Mas o CRUD, é claro, aquele to-do list que a gente sempre faz, eu acho que é um dos primeiros exemplos que a gente sempre faz. E para tentar aprender um pouco mais sobre o projeto, né, e entrar um pouco mais a fundo, porque às vezes os exemplos que a gente vê na internet são bem básicos e podem não ser aquilo que a gente vai usar depois no nosso dia a dia, precisa de uma coisa mais complexa. Então, independente de ser Angular ou qualquer outra tecnologia, é fazer um projeto bem simples mesmo, para você ir aprendendo sobre os conceitos, né, e aí, quem sabe, você até introduzir uma tecnologia de back-end, seja C#, Java ou Node.js. Tem um framework muito bacana também que eu tô curtindo muito, que se chama Nest.js. Ele inclusive é baseado no Angular, então se você tá aprendendo Angular e quer aprender um pouquinho também de Node com a parte de back-end, você pode reaproveitar os seus conceitos do Angular e aplicar também com esse framework, e você acaba tendo aí uma solução meio que completa, né, front e back, com conceitos e o código até bem similar. Cara, não tem nem o que acrescentar, eu acho que esse é o caminho mesmo. O próprio NG CLI ali, ele já te dá um Hello World, digamos assim, né? Para você sair brincando. Esse exemplo que a Loiane citou, eu acho que ele veio para substituir aquele Heroes, certo? E então ele já tem bastante coisa, te dá uma visão bem legal do que tu pode fazer com o framework para iniciar. Show de bola. E agora nós vamos para nossas considerações finais. E entrando nelas, eu vou abrir o microfone para vocês quiserem dar recados, falar de canais, sites, livros, até de novela. Eu deixo o microfone aberto aqui para vocês abrirem o coração. E se vocês quiserem complementar alguma coisa que a gente acabou deixando passar durante as perguntas aqui. Acho que foi isso mesmo que a gente falou hoje aqui, principalmente, às vezes as pessoas ficam com medo de começar a aprender Angular justamente por ser um framework que tem a curva de aprendizagem bem completa, mas
particularmente, eu penso que o esforço de você aprender o framework vale a pena, é um framework que tem bastante vaga aí no mercado de trabalho. E é claro, né, você não precisa apenas escolher um dos frameworks e ficar com aquele framework. Por ter conceitos, né, todos esses frameworks modernos, o Angular, o Vue e o React, são baseados em conceitos modernos do HTML5. Então, uma vez que você aprende um, fica até mais fácil você também aprender o outro, né? Então, você não vai aprender Angular e partir do zero para poder aprender React ou vice-versa. Então, vale a pena dar uma estudada nesses frameworks, né? Principalmente a gente que desenvolve na área, né? Para aumentar também o nosso portfólio de skills. E é claro, fica o convite, se vocês quiserem aprender Angular, tem um canal lá no YouTube, é só pesquisar por Loiane ou também pela plataforma loiane.training. E é basicamente isso, eu queria agradecer também pelo convite mais uma vez, muitíssimo obrigada por me convidar para participar do podcast, e é isso, pessoal. A gente que fica envaidecido de ter você aqui, a gente agradece muito aí a sua disponibilidade, ainda mais nesse ping rápido que você fez aqui no Brasil, fantástico você estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Joseph, é contigo. No último, o Álvaro brincou comigo que pediram indicações, eu só tava assistindo Pocoyo por causa do meu moleque, então se você quiser mandar alguma dica de filme, alguma coisa aí, pode mandar. Tem uma série bem legal que eu tô assistindo com meus filhos, que é o Jovem Titãs. Bem divertida, dá pra rir bastante, tem bastante graça lá, tanto pra molecada quanto pra gente que é adulto e gosta, né? Normalmente o programador gosta de super-heróis, essas coisas todas, é bem bacana, tá? E falando um pouquinho de tecnologia, são duas que eu queria sugerir também pra galera brincar um pouquinho e dar uma olhada. Uma delas é o Flutter, que é uma tecnologia para desenvolvimento mobile bem bacana do Google também, usa o Dart ali por baixo, bem bacaninha para estudar. Quem gosta de tecnologia, eu por exemplo, estou sempre procurando o que tem de novo aí. E a outra seria vamos fazer um jabá nosso agora, né? Que é o Portinari, que é o novo framework que a TOTOS está liberando no GitHub ali. Primeiro projeto open source da TOTOS, também biblioteca para desenvolvimento de aplicações Angular. Manda lá, Álvaro, o que você quer assistir? Então, a dica que eu vou dar é, na verdade, é de evento. Então, no meio desse mês agora vai ter o TDC aqui em São Paulo. É um evento e um pouco de um alto jabá, porque na trilha de segurança e de Modern Web também, se quiserem participar, eu vou dar uma palestra lá, mas também tem outros TOTORs também que estão fazendo palestras no TDC. Então, a dica que eu dou é o TDC, né? Acho bem bacana. Então, bacana. Olha, pra não falar que eu vou falar de Pocoyo de novo, eu assisti 2 excelentes filmes esse final de semana, que inclusive foram 2 surpresas. Os 2 do Netflix. Primeiro foi o Alerta Lobo, um filme sobre guerra e submarino, são 2 coisas que eu gosto muito. Realmente eles acertaram a mão, apesar de ser um filme francês, tem uma certa reticência com o cinema francês, mas eles acertaram bacana a mão nesse filme. E outro Mistério no Mediterrâneo. O Adam Sandler também tem feito algumas besteiras aí na carreira dele, mas esse filme foi realmente muito bacana. Bem, galera, foi muito bacana esse papo. Queria agradecer mais uma vez os entrevistados. Loiane, fantástica a sua ajuda aqui no nosso podcast. Joseph, brigadão aí, você acabou de chegar em Joinville depois de uma semana cansativa aqui em São Paulo. Obrigado pelo seu tempo, querido. Manda um beijão aí pros 2. São 3. Os 2 filhos que já estão aí. 3, já chegou ou tá chegando? Me falaram que tava chegando o terceiro. Conta essa história aí, como é que tá aí, Joseph? É 1, 2 ou 3? Não, cara, eu tenho 3 Minions em casa aqui. Tô tentando discutir com a patroa aí pra arrumar mais um, mas tá complicado. Tá difícil dobrar a patroa. Cara, tá amarrado, cara. Eu tenho um, cara, e tô doido pra doar ele, cara. Eu amo aquele moleque, mas eu não entendo como que dá pra amar uma criança, na boa. Eu acho que eu fui pai velho demais, esse aqui é o problema. Eu já fui pai cansado. Mas é a vida. Só foi fantástico estar aqui com vocês. Loiane, se você quiser dar um tchau final aí, fique à vontade. Ô pessoal, de novo, obrigada aí pela participação, pelo convite também de vocês e um beijo a todo mundo aí que tá nos escutando. Então vamos lá, acessem developers.tots.com, acessem lá o nosso blog, o podcast e os materiais que a gente produz aqui. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Acho que foi muito gratificante e muito ilustrativo. Eu particularmente não conheço muito desse mundo, aprendi bastante com essa galera. E eu espero vocês no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.